Léo, quando a gente abre hoje todos os jornais, mas eu vou abrir aqui a Folha de São Paulo, colocar aqui na tela para nós, tá? A matéria que eu já deixei separada aqui da Folha de São Paulo. Então, está aqui no painel da Folha: Justiça Eleitoral caça vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, por repostar laudo falso de Marçal contra Boulos. Parlamentar que pode recorrer da decisão diz que não sabia que o documento publicado na campanha de 24 não era verdadeiro. Mostra aqui o Rubinho junto com o Pablo Marçal, né? Em sua decisão, o juiz Antônio Maria Patinho Zores também condenou o Rubinho a 8 anos de inelegibilidade. E aí tem toda uma série de justificativas, não justificativas, que não vem ao caso. Quando a gente chega embaixo, está aqui: a ação foi movida por Leonardo Grandini, candidato a vereador pelo PSOL em São Paulo, e que acabou não sendo eleito. Ou seja, nós estamos aqui com muita alegria recebendo o autor da ação que levou o Rubinho Nunes à cassação. A pergunta pode ser óbvia, a primeira que eu vou te fazer, mas tu te sente bem, te sente em paz com esse resultado? Melhor impossível, né, professor? Eu acho que é uma decisão, essa ação eu impetrei em outubro, e agora terminar maio com esse resultado, para mim é uma satisfação imensa. E o mais engraçado de tudo é que eu convivo, desde fevereiro, eu convivo toda semana com o Rubinho, porque eu acabei não sendo, fui candidato pelo PSOL, não fui eleito, mas fui convidado pelo vereador Toninho Vespoli, líder do PSOL hoje na Câmara Municipal de São Paulo, para poder assessorá-lo na liderança do PSOL. Então, eu estou lotado na Câmara e toda semana eu acabo encontrando o Rubinho. E agora, acredito que. Aliás, eu ainda vou continuar encontrando, porque ele se mantém vereador até que tenha o trânsito em julgado, mas eu espero que seja o primeiro passo para não encontrá-lo mais nos corredores da Câmara Municipal de São Paulo, que deveria ser um espaço de gente séria e de trabalho efetivo para a população. Eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, eu quero que tu faça um resumão para a nossa comunidade, até para armar a nossa comunidade de argumentos. E aí, para tu fazer um resumão, eu vou partir de uma pergunta. Claro que é uma pergunta retórica, né? O único problema que o Rubinho Nunes apresenta à sociedade é ter usado um laudo falso para prejudicar o Boulos. O resto, ele é um semideus? Com certeza não. Aliás, é difícil a disputa lá para ver quem que é o pior vereador de São Paulo, porque uma Câmara Municipal que tem Rubinho Nunes, que tem Lucas Pavanato, que tem Zoe Martinez, a cubana do Bolsonaro, que tem Sonaira, que foi a candidata do Eduardo Bolsonaro e foi eleita vereadora, que tem Adriles Jorge, né, como vereador, comentarista que foi demitido da Jovem Pan por um suposto gesto nazista ao vivo. Então é pavorosa a atual legislatura em São Paulo. Mas eu ainda avalio que o Rubinho Nunes seja o vereador mais nocivo da cidade de São Paulo. Isso porque, para quem não se recorda, esse Rubinho Nunes, que a gente conseguiu caçar em primeira instância o mandato de vereador por conta da divulgação do laudo falso que o Marçal forjou, e o Rubinho Nunes foi o principal candidato do Marçal aqui em São Paulo a vereador, vale destacar, o Rubinho Nunes ajudou na divulgação desse laudo falso, mas é o mesmo vereador, para quem não lembra, que vem brigando com o padre Júlio Lancelotti desde o primeiro dia de mandato. Inclusive, é o vereador autor daquele projeto de lei que pretendia criminalizar quem doasse comida a quem tem fome nas ruas de São Paulo, simplesmente com uma multa de nada mais, nada menos que R$17.000 para qualquer pessoa que desse um prato de comida, uma marmita, para um morador de rua nas ruas de São Paulo. É dessa gente que a gente está falando. Então, um vereador que já vem nessa entoada, inclusive recentemente também atacou os professores da rede pública municipal, chamou os professores de vagabundos, né? E vem também adotando outros tantos projetos que querem criminalizar
o povo pobre em São Paulo. Inclusive, também foi o autor do projeto que pretendia colocar, veja só, câmeras corporais nos professores, como se fossem bandidos, né? Câmeras corporais dos professores com a suposta alegação de que existe um nível de doutrinação imenso na cidade de São Paulo. O que mostra também que é um sujeito totalmente desconexo da realidade da educação e que não entende quais são as prioridades da educação, como se ideologia comunista fosse um problema na educação em São Paulo e não fosse a falta de estrutura, a falta de reajuste salarial, o sucateamento, as privatizações, né, os índices de violência dentro de sala de aula, né, o nível de não permanência escolar, né? Então, assim, é uma pessoa desconexa da realidade e talvez o pior vereador da cidade de São Paulo. Mas, assim, sem sombra de dúvidas, existem outros tantos fatores que poderiam levá-lo à cassação, mas naquele momento a gente achou pertinente e eu acabei desenvolvendo a ação para poder caçá-lo a partir dessa divulgação do laudo falso do então candidato Guilherme Boulos. Não foi dele também o projeto que pedia exame toxicológico para professores? Pois é, exatamente, exatamente. Então, é uma pessoa que tem não só pavor de morador de rua, como pavor de professor, pavor de servidor da saúde, enfim, é um cara execrável. Eles continuam, Léo, com aquele modus operandi à la MBL de ficar importunando e incomodando os parlamentares do campo oposto para tentar tirar do sério e fabricar agressões? Não, com certeza, que inclusive foi o que aconteceu com o colega dele, o Pavanato, que foi. Eu estava no plenário, inclusive, que disse ter sido agredido por um motoboy que estava lá no plenário. Então, eles não têm o que trabalhar, não existe trabalho efetivo. Se você pega o mandato dessa gente, não existe trabalho efetivo. O que eles melhoraram em termos de saúde, em termos de segurança pública, que eles falam tanto, né? Em termos de educação, saneamento, enfim, qualquer tipo de área, combate à violência contra a mulher, contra as crianças. Não existe trabalho, né? Existe lacração em rede social e uma suposta luta contra pautas que, inclusive, um vereador não trabalha, contra o comunismo. Voltou, acabou aqui, acabou a luz e voltou. Contra o comunismo, contra esses devaneios deles, e trabalho de fato não existe. Então eles precisam ficar provocando, seja vereadores do campo oposto, seja militantes nas ruas, pessoas de esquerda nas ruas, indo para manifestações para arrumar briga, eventualmente apanhar, eventualmente arrumar uma confusão, bate-boca, postar nas redes sociais e repercutir em cima daquilo. Então, como não existe trabalho, eles precisam ficar utilizando o mandato de maneira circense. Infelizmente, o público deles, que é um bando de imbecis, gostam desse tipo de conteúdo e o elegem por conta desse tipo de videozinho. Agora, trabalho eu quero que me mostre se de fato aprovar algum projeto pertinente para a população de São Paulo. Qual é a situação da Câmara hoje para obter maioria em algum projeto? A situação está muito complicada? Tenebrosa, assim, a gente, enquanto oposição lá na Câmara, vem sofrendo represálias imensas. Eu diria, inclusive, que nunca foi tão difícil a relação com uma prefeitura como está sendo com a atual oposição. Simplesmente nós somos ignorados pelos subprefeitos, pelos secretários municipais, pelo próprio prefeito, não somos respeitados enquanto oposição, nem pelo presidente da Câmara, que ainda é muito melhor que o prefeito. E eu devo dizer isso, que o Ricardo Teixeira, atual presidente da Câmara, ele mantém uma certa independência, mas mesmo assim, nós ainda não somos respeitados como deveríamos, né? Até porque a gente é uma minoria lá, são 17 vereadores de 55, né? Então, 17 de 55 torna a nossa vida muito difícil lá dentro, né? E todos os demais vereadores têm secretaria, têm subprefeitura, milhões e milhões de emenda a mais recebidas por ano. Então é uma vida muito difícil e eu confesso que eu nunca vi uma legislatura tão difícil para a esquerda, para a oposição em São Paulo trabalhar,
como essa, sendo bem honesto.